Voltamos com o programa Central do Esporte, agora conosco, o médico do rio-grandense Márcio Rubim. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É uma honra o Central do Esporte recebê-lo. Márcio Rubim, que tem uma bastante significância, relevância na cidade em relação à medicina esportiva, à traumatologia. Márcio, queria que tu falasse sobre o GEM, esse grupo de estudos músculo-esquelético que vocês estão trabalhando aqui em Santa Maria. Explicar um pouquinho para o pessoal de casa e entender o que se trata esse estudo que vocês estão realizando. Esse grupo foi fundado em 2008, a ideia original foi o Rodrigo Radinhas, o Carlos Jesus Eigert, que é um radiologista do São Lucas, e a gente se reuniu para começar a estudar coisas relacionadas à nossa área, né? Então era um grupo multiprofissional que tinha professores de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, médicos, reumatologistas, ortopedistas relacionados, radiologistas que fossem relacionados a essa área, e a gente tinha um assunto por mês para a gente estudar e discutir, e cada profissional desse dava a visão daquela determinada patologia, né? Então isso fez a gente ver diferente um pouco a medicina, porque a nossa parte ela é muito voltada para as doenças e ao tratamento das doenças que já aconteceram. A gente não tem assim uma visão na faculdade da prevenção, né? Assim, do ponto de vista ortopédico, digamos assim, você tem um desequilíbrio biomecânico que pode levar a uma lesão muscular ou uma lesão meniscal e a gente só detecta quando acontece e trata após isso. E os fisioterapeutas eles têm essa visão mais fina, né, de ver detalhes e pequenas alterações que no decorrer de um tempo prolongado pode levar a lesões. Então, hoje o nosso consultório, basicamente o tratamento do paciente se baseia em um tripé, que é o diagnóstico correto da patologia que o paciente veio procurar, tentar ver a causa, e aí a gente faz uma avaliação funcional com o fisioterapeuta, que vai ver todo o paciente, não vai ver um joelho, não vai ver só um ombro, ele vê todo o funcionamento, porque não tem como dissociar pé, tornozelo, joelho, quadril, coluna, é tudo uma coisa só. Ver onde estão as alterações biomecânicas, corrigir, a gente brinca com os pacientes, fazer a geometria e o balanceamento, né, para não ter outros problemas. E quando tem alguma outra lesão associada, a gente complementa com outros tipos de avaliações. Dinamometria, que avalia a força, né, para ver se tem alguma dismetria entre um músculo do outro. Se a pisada está incorreta ou existem alterações de postura, a gente faz uma baroposturologia, que é um estudo da pressão plantar através do computador e eles avaliam também, eles filmam o paciente caminhando. E quando o paciente está desequilibrado emocionalmente ou até mesmo eles avaliam que tem alguma alteração interna, a gente passa por uma acupuntura ou muitas vezes encaminha esse paciente para um clínico, enfim, para ter outras causas. Porque tem a parte emocional que é muito forte e tem a parte clínica. Então, os órgãos internos repercutem no sistema muscular. Quando a gente nasce, a gente é uma célula que se transforma em várias células e existe uma ligação de todos esses sistemas. Tanto é verdade que quando tem uma dor um problema de vesícula, tem dor no ombro. Então, essas faces, esses tecidos, eles têm ligação e isso eu aprendi com os fisioterapeutas. Então, chama-se fáscias de Meyer, que é uma técnica que se baseia em avaliar essas fáscias que são cruzadas, que vai do pé, passa pelo pubis e vai até o ombro direito. Então, pé esquerdo tem relação com o ombro direito. Então, se o paciente fez uma cirurgia do joelho, eu posso estar mobilizando o ombro e outras estruturas que vai estar ajudando naquele joelho. Então, isso é uma coisa que para mim é uma novidade. Isso me fez ver diferente a medicina e a ortopedia graças a esse grupo que tem uma visão multiprofissional. E o que se pretende trabalhar em termos de medicina esportiva? Hoje o senhor é médico do rio-grandense, como é que se pretende trabalhar isso em relação a resultados no futebol, por exemplo? Cada vez mais no rio-grandense, pelo menos a gente procura essa associação, né, com vários profissionais que estão agregando técnicas novas em cima daquela área que eles trabalham. Então, por exemplo, nós chegamos no rio-grandense, nós tínhamos a parte médica e um fisioterapeuta que a gente pedia para fazer, eram favores que eram feitos por profissionais que trabalhavam na cidade, sempre foi feito assim.
No outro ano a gente já conseguiu incutir que a pessoa mais importante do departamento médico não é o médico, é o fisioterapeuta, porque ele trata 90% das lesões, enquanto que eu vou tratar só os casos cirúrgicos, ou enfim, quem intervém diretamente no paciente, e teria que ter um no clube para ter um acompanhamento dioturno. Na verdade, eu falo para os atletas, eles têm que estar sempre na fisioterapia, porque dificilmente no treino tu vai ter uma dor, uma contratura ou um choque. Ele tem que estar sempre no limite. Não, ele está sempre tendo dores, então, ou por uma contusão, ou prevenir. Então, tu tem que estar sempre ali, justamente, ou tu está trabalhando com prevenção, ou está trabalhando com o tratamento, né, do fato acontecido. E aí a gente começou a chamar outros profissionais. Nutricionista é muito importante, por exemplo, o pessoal usa suplementos sem colocar fora. Eu associo assim, o difícil numa empresa é tu ter o custo certo, né? Nem mais, nem menos. Quando tu está usando a mais, tu está botando dinheiro fora. E tu está dando suplemento a mais, isso é ruim. O corpo da gente tem que estar em equilíbrio. Então, a nutricionista, a Cristina Bragança de Moraes, que trabalha com a gente lá no consultório, fez esse trabalho voluntário lá no clube. Então, ele fez o cardápio dos jogadores, conseguiu suplementação e agradeceu a nossa patrocinadora, que foi muito importante. Eles deram uma força bem significativa no passado. E aí, então, teve esse diferencial. A gente não conseguiu ainda colocar as avaliações pré e bioquimicamente falando, né, com análise de exame de sangue ou até mesmo de saliva, porque sempre tinha um problema com relação a calendário. E alguns técnicos achavam que não era importante. Então, eu acho que o passo que deu o Rio Grandense esse ano foi de contratar e manter o mesmo técnico. Eu acredito nisso. Eu não acredito. O pessoal acredita muito em acaso, em superstição no futebol. Eu acredito só em trabalho. Você tem que trabalhar e tem que dar continuidade. Não tem como... todos os clubes que a gente vê que estão vitoriosos, claro, com algumas exceções que existe o acaso, tu montar um time muito bom e ele ganhar, mas ele vai cair depois. Ele não tem estrutura para se manter. Né? O mais difícil não é conseguir um bom resultado. O difícil é tu manter esse resultado por longo tempo. Isso que é de todos os profissionais. Então, a gente mantendo o mesmo técnico, ele vai ter a mesma filosofia do clube. O preparador físico vai trabalhar em conjunto com esses profissionais, nutricionista, fisioterapeuta. Aí tu consegue tentar diminuir os problemas. É impossível evitar os problemas do futebol. Vocês vejam pela estrutura que tem os grandes times aí, que pode gastar toda a fortuna do mundo em prevenção que você não vai ter como prevenir. Mas aquilo que é possível tentar minimizar, a gente vai trabalhar. A novidade desse ano é que a gente está tentando fazer uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria para a gente fazer análise dos jogadores com termografia. A termografia é um exame de imagem, mas ele também é funcional porque ele avalia o calor do corpo da pessoa. Então, se tem alguma diferença em relação a um lado ou outro, talvez a gente tenha possibilidade de prevenir as lesões musculares, que as que mais nos aborrecem, porque a gente não tem como intervir diretamente, não tem como operar ou costurar uma ruptura de muscular, né? Então, se a gente puder ver se aquele lado está mais alterado, enquanto a gente separa o jogador, faz um trabalho diferenciado para a recuperação, para tentar evitar as lesões. E nesse ano a gente pretende também, durante o campeonato, fazer no mínimo 3 medidas bioquímicas de avaliação, pode ser através da saliva, para avaliar os jogadores em questão de toda a parte bioquímica, se estão em estresse, se está no limite dele, o que está faltando para dar o potencial melhor deles. Agora, dentro disso, doutor, esses problemas que a gente sempre trabalha para minimizar, como é que funciona o planejamento de um clube como o Rio Grandense, o Inter de Santa Maria, que está montando elenco, agora a gente anunciou no primeiro bloco, jogadores já experientes, que muitas vezes vêm de um período parado, 6 meses talvez sem atuar, com outros meninos novos, outros jogadores mais experientes. Como é que é a programação para que no início da competição os atletas estejam num nível pelo menos parecido em relação a condições físicas
e até de lesões, né? Porque alguns jogadores vêm para uma pré-temporada de 6 meses de inatividade, profissionalmente falando, né? Então, como é que funciona essa programação de vocês para que esses jogadores, vocês consigam ter um diagnóstico, né? Bacana, correto, para que eles consigam dar o máximo nesse calendário que para muitos jogadores é de 3 a 4 meses só por ano, né? Que é o tempo da divisão de acesso. E ainda em cima disso, doutor, uma pré-temporada, um tempo ideal que também tem a ver com a pergunta do Diogo, né? O que o clube trabalha com essa pré-temporada no ideal? Isso foi mostrado no tempo quando foi presidente Juliano, como é importante a pré-temporada. Então, assim, nós tivemos... A estrutura do clube estava difícil em termos financeiros, mas o time foi muito bem montado. Se eu não me engano, foi o Renan Mubarak e o Ciro, né? Então, assim, aquele ano o time estava fantástico. Mas, assim, por quê? Porque teve a copinha e depois usou a base e tinha uma pré-temporada maior. Começaram antes, que a gente pedia sempre. No Gauchão, quando começam os jogos do Gauchão com Inter e Grêmio, pode ver que sempre eles dão uma frente maior. Porque o time interior começa a trabalhar mais cedo. Isso é fundamental. Tu tem a parte de condicionamento físico, os caras quando chegam já estão no topo. E tem que ser, tu perguntou o prazo, tem que ser no mínimo 3 meses. 3 meses é o ideal para a gente, de pré-temporada, para chegar num nível já alto. Porque senão o que acontece? Eles vão conseguir esse nível durante a competição. E muitas vezes é tarde de O que a gente vê de grande reclamação nesse... A gente tem agora a criação do bom senso, né? É mais forte a nível nacional, né? Mas a grande reclamação é mais ou menos dentro dessa linha, que eles gostariam de uma preparação maior, de um calendário de jogos mais reduzido para eles poderem evitar as lesões, porque o que eles mais reclamam é que quando tem jogo quarta e domingo, uma preparação pequena no início do ano, é quase impossível o jogador aguentar. Tratamento com esse tipo de calendário não existe. Se o cara tem uma lesão maior, ele quase sai do campeonato. Não tem como recuperar um jogador em 4 dias. Jogos seja uma quarta, domingo. O máximo é a contratura, a musculatura fica dolorida por acúmulo de ácido lático, e aí tudo bem, tu consegue, mas se tem alguma lesão um pouquinho maior, é uma semana no mínimo, né? Uma lesão grau 1 é uma semana. Doutor Márcio. Realmente, mas o problema é que assim, ó, é muito alto o custo do futebol. É isso que eu pergunto. Imagina o cara ganhando 750 mil por mês, no caso do Alessandro, e jogar uma vez por semana. Quer dizer, é muito dinheiro envolvido no futebol para poder pagar isso. E tem que jogar, os jogadores têm que jogar. Só que todo mundo entende isso. O ideal, o que eu não entendo, é por que no futebol não consegue modificar as regras do campo. Se você avaliar o voleibol, futsal, em relação às substituições. Não, substituições, mudou as regras, eles dinamizaram mais, ficou uma coisa mais coerente. Antigamente aqueles sets que não terminavam nunca, entendeu? Então assim, por que no futebol não pode ter 4 tempos? Não seria, vocês já foram em algum jogo de basquete americano? É um evento, se eu fosse um patrocinador, eu queria patrocinar lá, porque aparece minha marca 4 vezes no meio do jogo. E é uma festa, aparece todos os patrocinadores, as pessoas... Entra mascote. E entra... Então, assim, ó, por que a gente não quer ver jogo de futebol ou a gente quer ver os caras se destruindo em campo? A gente quer ver jogo de futebol. Não quer ver no final do jogo o cara tá morto. Tem que estar com lesão. Eu quero diminuir as lesões. Como é que tu diminui lesão? 4 tempos. Primeiro tempo, metade do tempo ali tu para, toma água... uma estratégia dos jogadores. Eles ainda estipularam uma parada técnica só para hidratar. Sim, mas por que não? 5 minutos, 3 minutos, qualquer coisa. Quer dizer, aí tu vai conversar com os jogadores, mudar a estratégia. Tu vai poder ter mais opções, porque tu quer um espetáculo melhor. Tu não precisa fazer um teste de resistência física. Isso tu tem a maratona. Para julgar um teste de resistência, tu quer qualidade. Como é que tu vai bater na bola com cansaço muscular? Como é que tu vai ter equilíbrio, entendeu? É aí que a gente... Então não mudou. Então as regras... ainda o futebol tem a coisa do árbitro. A gente tem tecnologia da TV hoje, pelo amor de Deus, gente. Tu trabalha um ano inteiro e aí tu joga tudo aquilo numa decisão. Um erro humano. E aí um erro humano que sempre vai acontecer.
Porque nós vamos errar sempre. Nunca a gente vai ser perfeito, a gente não é máquina. Ou não teve uma visão para ver o lance, ou enfim. Mas tu tem a TV, hoje tu tem todos os ângulos possíveis, tu para o jogo, o quarto árbitro olha, não, realmente, me perdoe, não foi falta, ou não foi pênalti, ou não foi impedimento, e corrige. Corrige, a gente quer justiça, né, no futebol. Engraçado, eu não entendo por que isso não é bom para o futebol. Por que o problema continua? Trazendo para a nossa realidade aqui, a gente estava falando em altos valores, né? A gente acompanha muito a questão dos times de Santa Maria, a questão financeira, a dificuldade que eles têm às vezes de montar um elenco competitivo. E o senhor estava falando no começo dessa entrevista sobre a importância de ter uma equipe, né? O senhor estava trabalhando com fisioterapeutas, nutricionistas. Os clubes estão preparados para também investir nessa questão de uma equipe multifuncional na área da saúde para atender essa demanda dos jogadores? Quando a direção entender que isso é fundamental, sim. Então, hoje a gente consegue o fisioterapeuta receber, mas os demais é no amor ainda. Vai se caminhar para isso. O rio-grandense, hoje, ele busca aliás, teria que ser, porque se não for dessa forma, todas as fórmulas anteriores não deram certo, e aí nós não temos como trabalhar sem ser profissionalismo. Por exemplo, eu não entendo de futebol, eu entendo de medicina. Eu não me meto no futebol. Até para não atrapalhar os outros. E se tivesse esse pensamento de respeito, por exemplo, o fisioterapeuta, o preparador físico tem que trabalhar com o fisioterapeuta, comigo, a gente tem que trabalhar sempre em sintonia, porque um respinga no outro, não tem como, né? Então essa integração é fundamental e a gente busca mostrar credibilidade, porque assim, eu não penso de outra forma. As pessoas não investem em futebol porque não acreditam em quem está fazendo futebol. Se você pega hoje Inter e Grêmio, os maiores, eles têm uma empresa. É uma empresa. Então existe credibilidade. O Internacional era uma bagunça um tempo atrás e de um monte de tempo aí já está organizado, é um clube já estruturado, com uma folha enorme. E a gente tem que buscar isso. Primeiro, ser um clube de futebol, né? Um clube organizado, com tudo que um clube tem que ter. E super transparente, é isso que a gente busca lá no Rio-Grandense. E eu trabalho lá por causa disso, quer dizer, as pessoas que trabalham no Rio-Grandense têm a melhor boa vontade possível e querem fazer isso. E a gente acha que com a Lisete agora, que não é mais aquele presidente ser médico ou ser administrador, ele pode ter um bom conhecimento de futebol, mas ele não é da área, ele não é um profissional da área. E a gente, com o aceite da Lisete, a Lisete é uma profissional da área, ela administra clubes. E é o que a gente precisa hoje, é dar esse respaldo técnico, a gente tem que ter a base, como tu tem que ter uma base forte. Depois é uma questão de tempo, para o Rio-Grandense subir. Ele vai merecer isso. A gente perguntou assim, mas o Brasil de Pelotas, nós podíamos ter ganho no Brasil de Pelotas. Sem dúvida. Era só acertar um pênalti, né? Mas o que acontece de errar, lógico, todo mundo erra pênalti. Mas será que a gente merecia mais que o Brasil de Pelotas? Eles investem 200 mil reais, a gente investia 60 mil. Eles têm uma torcida, no nosso jogo contra o Brasil lá, não foi ninguém. Nossa torcida não foi. Tinha 2, 3. E a torcida deles aqui... Uma van de torcedores que a gente... Entendeu? Então, assim, essa van aí. Então, assim, nós temos que merecer as coisas, não é assim, acaso. Acaso não pode ser uma coisa que vai pautar a vida da gente lá no Rio Grande. Então, a gente está trabalhando para isso, está organizando a estrutura. Esse ano, a parte médica, então, a gente faz avaliações funcionais dos atletas, a gente está fazendo a parte bioquímica, a gente tem uma novidade que é a dinamometria, que é a avaliação da força dos atletas. Então, eles são avaliados de vários perfis. E a minha parte é só apenas ver se tem lesões graves ou não, deformidades, assim, mas o resto, a parte mais funcional do campo, do movimento, da força, da resistência, da característica do jogador. E a ideia é individualizar ao máximo esses jogadores. Pegar ele, colocar num nicho, o zagueiro ele trabalha de um jeito, o centroavante do outro, o meio campo, o deslocamento deles em campo é diferente.
Teve um trabalho em São Paulo que eles fizeram, eles avaliaram cada atleta e o tipo de deslocamento que eles faziam. E eles faziam um treinamento específico. E a gente acredita muito assim que o trabalho de equilíbrio é muito mais importante do que de força. Isso é óbvio de constatar. Tu pega o Neymar ou o Nilmar, qualquer um dos dois, eles não são atletas fortes, mas eles têm muito equilíbrio. Principalmente o Neymar, né? O Neymar é absurdo, ele não cai. Impressionante, ele se equilibra, ele usa as mãos, o corpo. E quando você bate na bola, você tem que enquadrar o corpo. Se você tem o equilíbrio correto, você vai bater certo. Se você não tem, vai ser o cara mais forte do mundo, vai bater forte e errado. Né? E o Romário mostrou pra gente que não precisa força, ele só dá um toquinho, tirar, botar a bola onde o goleiro não pegava e pronto. Então essas ideias, elas vêm desse grupo de estudo. E hoje Santa Maria, a parte de fisioterapia, ela não só está sendo um excelente trabalho, como está começando a formar opinião. Está se pensando em como a gente deve trabalhar. Porque no Brasil a gente pega muita coisa de fora. Então assim, o que os americanos fazem? É assim. A realidade nossa é diferente. Nós temos que nos adaptar e colocar conceitos nossos. Depois de 15 anos de formado, que eu já tenho na especialidade, tu começa a ter teus pensamentos, os teus conceitos, onde tem que melhorar as coisas, onde poderia evoluir. Então, e isso a fisioterapia de Santa Maria está muito bem. Eu vou deixar a última pergunta, então, para a gente encerrar essa entrevista com o Dr. Márcio Rubim, com a gurizada do Esporte Sul. Não, o Rio Grandense é nítido, né, que está se reestruturando em todas as áreas, né, Márcio? Tu falou desse laço interno, vamos dizer assim, dessa relação do departamento médico, e agora eu te pergunto esse laço, a relação do DM com os outros departamentos, departamento de futebol e principalmente com a comissão técnica, né, que eu me lembro na divisão de acesso esse ano, o DM praticamente era o que escalava o time, né, mais de 6 jogadores tratando com o Gui lá, isso é complicado também, como andam juntos assim no decorrer do campeonato, os departamentos e, claro, o DM fazendo parte. Quando você faz uma avaliação do jogador e vê as características dele, você tenta trabalhar com o preparador físico. O preparador físico é o mais importante de todos, porque se ele forçar demais, vai estourar, se forçar de menos, tu não vai render. Vai dosar tudo. Vai dosar tudo. Então essa conversa que está o tempo todo, então por isso que o fisioterapeuta tem que estar dentro do clube, porque ele está vendo as alterações, a gente tenta trabalhar vários testes, ou core, todo o sistema FIFA de treinamento, para poder evitar a lesão, mas é que no futebol não tem como tu evitar um entorse de tornozelo, um choque. Só para te ter uma ideia, existem trabalhos hoje que determinam que a única coisa que poderia diminuir a chance de lesão seria com esparadrapagem de tornozelo. Isso é a única coisa, aqueles imobilizadores ou joelheiras não tem, e no futebol nós não evoluímos nessa coisa da prevenção, tipo capa, protetor de cabeça, cotoveleira, tu não vai ter como tem no futebol, cotoveleira ou o imobilizador de tornozelo, como no basquete tem. No basquete eles usam umas tornozeleiras para evitar a pronospinação, para a inversão do tornozelo. Então isso realmente diminui bastante as lesões de tornozelo. Então, em times que têm mais condições, eles fazem no treinamento, mesmo no treinamento, uma esparadrapagem. Usam o esparadrapo para conter um pouco o tornozelo, para tentar diminuir isso. Isso diminui muito as lesões de tornozelo. As outras lesões é muito difícil. Perfeito. Queria agradecer a sua participação, Dr. Márcio Rubim, e dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio da TV Unifra durante o programa Central do Esporte, e dizer que as portas estão abertas para o senhor voltar a explanar mais avanços desse grupo de estudo, desse grupo de pesquisa, e também mostrar o trabalho de vocês realizados aqui em Santa Maria. A gente agradece a oportunidade. Eu acho que a gente gostaria de falar mais coisas, que a gente falou bastante sobre o Grupo GEM. A gente tem um projeto de poder contar com o empresariado de Santa Maria para fazer, acho que quem o precursor foi vocês, porque vocês começaram a trabalhar essa parte do esporte de uma forma mais ampla em Santa Maria, e aí vendo esse trabalho de vocês, a gente pensou que a gente poderia ajudar. E a forma de a gente ajudar, a gente vai tentar, através de um projeto sério, utilizando o Grupo GEM, que tem CNPJ, que é sem fins lucrativos, para a gente poder chegar na empresa e montar um projeto. A gente quer fazer a cobertura de todos os eventos esportivos de Santa Maria, eventos
com uma certa relevância, a gente estar presente, o nosso grupo, que é um grupo grande, ou um médico, um fisioterapeuta, ou um professor de educação física vai estar presente naquele evento, levando a marca dessas empresas junto nesse evento e dando assistência técnica ali. Vai acontecer alguma coisa, a gente vai orientar bem esse profissional para ele ter um atendimento, um segmento melhor possível. Então isso a gente já está com esse projeto na rua, a gente está angariando isso aí para ver se consegue ter empresas que tenham a relação com o esporte, né? Lógico que se for outras empresas que têm esse interesse, porque o esporte é tudo de bom, né? É vida, é educação, é respeito, isso é importante, então a gente quer fazer esse projeto, a gente gostaria de falar uma outra oportunidade sobre isso. As portas estarão abertas. Pode deixar um contato, por gentileza, se o pessoal quiser mais informações ou participar, ajudar de alguma forma? O telefone do consultório é 3222-8518. Quem quiser trabalhar com futebol no Rio Grande do Sul, as portas estão abertas. A gente tem várias frentes e a gente pode utilizar a criatividade, o trabalho manual ou a ajuda financeira. Então, tem 3 formas de auxiliar. E quem quiser trabalhar nesse projeto do Esporte Santa Maria também entre em contato com esse telefone 3222-8518, que a gente vai encaminhar direitinho o projeto para essas empresas. Perfeito. Vamos então agora à agenda do esporte dessa semana. A partir desta terça-feira, 11 de novembro, estadual sub-20 de futsal. Primeiro jogo entre a AR e a ADS de Sananduva, às 20 horas, no ginásio do Oreco. E no domingo, dia 16, estadual feminino adulto de vôlei. Esse jogo foi na semana passada, né? A VF contra a Sojipa. Aqui em Santa... Não, o último jogo, né, Quintana? Vai ter aqui, então, Sojipa e a VF vão encerrar o campeonato estadual feminino adulto. Nos dias 14, 15 e 16 de novembro, ocorre a final do estadual juvenil. No sábado, sul-americano de powerlifting, Santa Maria vai ter representantes lá em Bagé, na fronteira, nessa competição. Também no sábado, estadual de basquete. Agora sim, Corinthians versus Sojipa, às 14 horas e 16 horas, aqui em Santa Maria. Domingo ainda, estadual futsal sub-17, RBF recebe os santamarienses da Associação Amigos do Rio Grandense, jogo válido pelas quartas de final da competição. No dia 15 e 16 de novembro, final de semana, também tem a 6ª etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross em Vera Cruz. Tudo anotado? Para quem perdeu, quer rever essas informações, acessa lá o Unifro Online, o nosso canal no YouTube, Unifro Online, ou também a página da Gurizada do Esporte Sul. Voltamos na próxima semana. Valeu, Diogo. Valeu, Tesh. Obrigado mais uma vez, Dr. Márcio Rubim. Até a próxima semana. Tchau.